Graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Repercutiu nesse final de semana uma fala do Edir Macedo sobre comparar gays e lésbicas a bandidos. Vou falar a respeito disso, vou mostrar para vocês aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que deixe o seu like, seu comentário, sua opinião e, se você puder, também se inscreva nesse canal, me ajude a fazer com que esse canal, essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é uma matéria da Carta Capital, tá? Como cristão conservador, não é um jornal, não é um site que eu sou muito adepto de seguir, mas vou ler a matéria e depois vou mostrar o vídeo em que mostra a fala do Edir Macedo, só para a gente poder ter uma comparação. Então, a matéria diz aqui: Edir Macedo, bispo da Universal, compara gays e lésbicas com bandidos. Segundo o bispo, homossexuais e ladrões seriam pessoas que nasceram boas, mas foram corrompidas pelo mundo. A título de esclarecimento, eu entendo que o que ele deve ter falado é que gays, lésbicas e a homossexualidade, a prática da homossexualidade, são considerados pecado. Então, por isso que ele talvez tenha dito nesse sentido. Eu vou colocar o vídeo diretamente, eu não vou ler toda a matéria, porque é uma matéria tendenciosa, principalmente se tratando de Carta Capital, então é importante a gente ter um cuidado. Então vou colocar aqui para vocês verem a fala do Edir Macedo. Conhece perfeitamente o porquê que você chegou aí. Você não nasceu mal, ninguém nasce mal. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual, lésbica, ninguém nasce mal. Todo mundo nasce perfeito, com a sua inocência. Porém, o mundo faz das pessoas aquilo que elas são, quando elas aderem ao mundo. Mas, como eu estava falando, o Senhor Jesus... Então, só voltando aqui para entender a fala do Macedo, quando ele faz essa comparação de que ninguém nasce mal, ele está querendo dizer que as pessoas, elas não nascem com pecado. Eu entendo que é essa a fala dele. Eu não sigo o Edir Macedo, o que ele fala, eu discordo em praticamente tudo que ele fala, porque eu acredito que ele não representa os evangélicos, de uma forma geral. Mas o contexto do que ele está dizendo, basicamente, é comparar cada uma dessas questões com o que a Bíblia chama de pecado. Agora, tem um grave erro na fala dele, porque não só em relação à questão de gays e lésbicas, comparar eles com bandidos, que para a sociedade atual é algo muito forte, mas que biblicamente é possível fazer essa comparação, porque a Bíblia chama de pecado a prática da homossexualidade. Eu não vou entrar nos textos, você vai encontrar tudo isso na internet. Não é o objetivo do vídeo. Mas uma comparação que ele faz, existe uma ideia, não sei se isso vem do catolicismo, mas é da cultura brasileira, de que as pessoas nascem, elas são completamente inocentes, elas não têm maldade, não têm pecado. Só que a Bíblia, ela também ensina que, de fato, as crianças, elas têm lá a sua certa inocência por serem crianças. Jesus fala: vinde a mim os pequeninos, para que a gente seja como uma criança. Mas isso não exime as crianças de uma condição de também ser pecaminosas, de ter pecado desde a sua concepção. E eu vou mostrar para você aqui o que a Bíblia fala a respeito disso. A própria Bíblia, aqui no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O próprio Davi está dizendo aqui que nós nascemos pecadores. Ele se declara como alguém que nasceu em pecado. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos pecadores desde quando nós nascemos. Desde a concepção do ventre, o ser humano está em condição de pecado. Outro texto que vai reforçar essa questão é o Efésios. Efésios vai dizer: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, de que a essência da natureza humana é pecadora. Agora, como nós podemos ser livres dessa condição de pecado?
E aí o próprio texto de Efésios vai falar aqui pra gente. Versículo 8, ele vai dizer aqui: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia vai declarar que a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Quando nós temos fé, o Senhor Jesus nos salva através da sua graça e da sua misericórdia. Então, o fato de nós termos em nós a natureza pecaminosa não significa que nós também não tenhamos lá um lado da nossa inocência na nossa infância. Mas o que é a grande realidade é que todos nós, independente do momento do nosso nascimento, da condição que nós vivemos, nós precisamos de Jesus, precisamos da graça de Deus. A fala do Macedo é chocante para a nossa sociedade atual, mas ela não deixa de ter a sua verdade, quando ela compara a questão da prática da homossexualidade com outros pecados que são elencados nas Sagradas Escrituras. E de fato a Bíblia ela é muito clara em relação ao que é e o que não é pecado. Nós precisamos saber, entender a Bíblia primeiro, para poder compreender essas questões. Se Deus abençoe a sua vida através desse vídeo, eu te peço para se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua opinião, e que Deus abençoe a sua vida.